Meus irmãos, graças e paz, nesta manhã eu quero dividir com vocês um texto que está em 2 Crônicas 33. E eu escolhi esse texto aqui, né? Ele foi tirado da minha leitura diária e eu julguei muito importante porque ele, de certa forma, né? E na verdade, como tudo que está escrito na Bíblia, ele nos fala profundamente e fala de nós, tá? Mas esse aqui, ele tem todo vamos dizer assim, todo um processo que eu acho que resume todo o nosso processo em crescimento na presença de Deus. Por isso eu escolhi esse texto aqui, 2 Crônicas 33. E ele fala do reinado de Manassés, rei de Judá. Então vamos prestar atenção, eu vou ler e vou parar, vou fazer considerações e vou continuar, vou fazer de uma forma diferente, para tentar ser mais rápido e tentar ser mais sucinto, tá? Então vamos lá. Reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis de nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras de seu pai Ezequias, que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Então ele está dizendo aqui, está fazendo uma referência aqui, né, daquele povo que vivia na terra prometida antes da chegada dos israelitas, dos judeus, né? Quando Josué atravessa o Jordão e entra em conflito contra eles, ele está dizendo aqui que o rei Manassés induziu o povo a erros, né, iguais, idênticos àqueles povos que estavam ali antes da chegada dos judeus, né? Aí ele vai agora começar a dizer um por um do que Manassés fez. Vamos prestar atenção aqui então. Olha o que ele diz: reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. E depois eu quero fazer uma menção a esse exército celeste. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Então, esse queimar filhos, queimar crianças, era uma prática, né, daqueles que eram adoradores de Baal. Eles sacrificavam muitas crianças a Baal. E aqui está dizendo que Manassés pegou o seu próprio filho, um descendente de Davi, né? Porque os reis de Judá são descendentes de Davi. E ele pegou e fez essa prática de queimar o seu filho, né? Então vamos vendo onde ele vai chegar aqui. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então ele está dizendo aqui, ele elencou aqui tudo que ele fez: feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, né? Outro que também me chama aqui agora, que consultou os espíritos, que desagradou a Deus, né? O rei Saul, no seu desespero, ele consultou os espíritos também, né? Então a gente vê que o povo Israel, né? Israel, que eu já disse que na verdade quando eu leio Israel, eu penso em mim, na verdade somos todos nós, né? Nós, né, vacilamos, nós saímos do caminho, né?
É impressionante isso aqui. Mas às vezes saímos pouco e às vezes saímos muito, né? Aí ele está aqui, então ele elencou todas essas coisas que ele fez. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão. Nesse templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, e todas as leis, decretos e ordenanças, dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Quer dizer, então aquele povo que com todas essas práticas indignaram o coração de Deus, e Deus permitiu que eles fossem destruídos, né, nessas guerras contra os israelitas, contra os judeus. Agora o povo judeu, o povo israelita está fazendo pior. Olha só. O Senhor falou a Manassés. Aí vamos ver agora o que vai acontecer com Manassés. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Olha só. Por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Então o que aconteceu? Olha só, né? Eu começo a ver de uma forma assim tão, né? Me perdoa se eu tenho uma forma muito exclusiva de ver na minha leitura, na minha visão, mas olha o que acontece aqui. Deus está virado contra aquele povo, permitiu que o povo judeu entrasse, conquistasse as terras dele, eles fossem destruídos, mas só que chega um momento que esse povo judeu, os israelitas, eles fizeram pior. Aí o que Deus faz? Deus usa outro povo, porque na verdade toda a humanidade, ela está nas mãos de Deus, e é Ele que faz como quer, na hora que quer, todo o poder é dele. Então o que Ele faz agora? Ele usa, olha aqui, ó, o rei da Síria para fazer guerra contra o povo judeu e leva Manassés preso. E ele não é preso de qualquer forma, não. Olha como diz assim: colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. E ele vai preso, Manassés. Ele vai dessa forma para a Babilônia, como se fosse um animal, né? Arrastado. E em sua angústia ele buscou o favor. Agora vamos ver agora aqui. E em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então o que aconteceu? Ele é levado, ele é preso, é levado cativo, mas só que há um arrependimento sincero nele. Aí ele se humilha diante de Deus, e aí Deus dá livramento a ele. E ele volta para o seu reino, e ele volta para Jerusalém. Por isso que eu digo que quando a gente começa a pensar que Jerusalém é o convívio gostoso, é o nosso relacionamento com Deus em paz, é a gente sentir o amor fraterno de Deus cuidando da gente, nos dando livramento com todo amor e com todo zelo, né? Esse é o Jerusalém espiritual, né? Da qual nós nos afastamos e da qual quando nós nos humilhamos, ele nos resgata e nos traz de volta. Por isso que ele fala. Por isso que eu achei que esse texto nos fala tanto, né? Mas para isso ele teve que fazer o quê? Ele teve que se arrepender, reconhecer dos erros que ele cometeu, se arrepender, se humilhar, confessar o seu pecado, para que Deus levasse de novo, para que ele pudesse ter convívio, para que ele voltasse para Jerusalém. Mas vamos continuar. Depois disso ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi. Agora ele começa a fazer o que agrada a Deus. Então ele se fortificou, ele fortificou a cidade.
Olha aí. No vale até a entrada, aí ele vai dando algumas referências geográficas aqui. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor. Então, o que acontece aqui? E sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Vou parar aqui. Então agora eu vou voltar e vou apenas fazer algumas reflexões aqui de pontos que eu achei muito importantes nessa leitura, de coisas que para mim assim me chamaram a atenção. Então aqui a primeira coisa, quando ele fala assim de coisas que desagradaram, né? Qual foram as práticas? Então ele diz aqui, reconstruiu altares idólatras. Então ele partiu para a idolatria, né? De reconstruir altares a outros deuses estrangeiros, né? E aí ele diz assim, reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Né? Então ele fazendo monumentos, né? Ele fazendo vamos dizer assim, homenagens a deuses, né? A outros deuses, né? E quando eu uso esses outros deuses, eu estou falando de poder, de seres, né? Que têm poder, né? Porque Deus é único, né? Só existe um Deus onipotente, onipresente, né? Maior que ele não existe, mas existe, quando fala aqui na Bíblia outros deuses, significa que são seres, né, espirituais com poder. Então ele diz aqui, e aí ele fala, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Quando eu li isso aqui, inclinou-se de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto, eu falei assim, gente, mas toda vez que eu leio o exército celeste, eu penso nos anjos. Exércitos celestes, eu penso nos anjos, eles estão no céu, né? Mas aí eu fiquei numa dúvida porque eu pensei na seguinte passagem. Quando a gente lê lá em Daniel, né? Que Daniel começa a orar e jejuar para ter uma resposta de Deus, ele ora. E após 20 dias, o anjo finalmente chega com a resposta. E o anjo fala para ele assim, desde o primeiro dia em que você orou, a tua oração foi ouvida no céu. E eu fui enviado com tuas respostas. Mas o príncipe da Pérsia me barrou. E foi dado ordem ao arcanjo para batalhar, para que eu pudesse chegar aqui, né? Em Minas Gerais é isso que ele diz. Aí eu pensei assim, rapaz, então quer dizer, eu ligando isso aqui, quer dizer, essa referência de exércitos celestes aqui não é o exército dos anjos do Senhor, mas são de potestades e de seres malignos que se encontram também no nosso universo, né? Nos céus, né? Então fica claro aqui, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto, né? Porque ele diz aqui, das coisas que ele fez que desagradou a Deus, né? Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito. E ele vai dizendo aqui, aí ele fala aqui, chegou a queimar sacrifício de crianças, de pessoas inocentes. A gente pensa que o coração de Deus e o coração de Jesus, eles são idênticos. E a gente vê, claro, em algumas passagens, do quanto de amor e qual o valor de um inocente, de uma criança para Jesus, e não seria diferente para Deus, né? Então está aqui, ele dizendo, realmente fazendo coisas detestáveis, né?
Aí vem agora elencando outras. Praticou feitiçaria, né? Aquilo que entra no nosso livre-arbítrio, aquilo que muda a vontade de pessoas, aquilo que é usado até hoje, né? Para influenciar no curso natural das coisas, do livre-arbítrio das pessoas, do direito de escolha, né? Feitiçaria, né? Acordo com o lado maligno para tirar proveito, né? Acordo e relacionamento com espíritos que não são da parte de Deus. Adivinhação, né? Adivinhação, como aquela menina, né? Como aquela menina me lembrou aquela menina que quando Paulo e Silas andavam, né? Foram na cidade e eles estão andando e vem a menina atrás deles dizendo: esses são servos do Senhor, esses estão... ela foi irritando até que Paulo se voltou e repreendeu aquele espírito, né? E era o espírito maligno, porque ela era usada como escrava de ganho, né? Ela era uma serva e ela fazia adivinhação nas ruas para ganhar dinheiro para os seus senhores. Por isso Paulo e Silas foram perseguidos. Então está dizendo aqui, ó, adivinhação, magia, né? Tá aqui. Tá? A gente vai lembrar lá no Egito, né, dos alquimistas, daquelas pessoas que quando Moisés jogou, né, a sua serpente na frente de Faraó para mostrar a ele o poder de Deus, eles falaram: não, isso daí nós fazemos também. E os dois pegaram e jogaram duas, né? Jogaram duas que representavam o poder do Baixo e do Alto Nilo, né? As duas serpentes que estão na coroa do Faraó, não é isso? E aí só que a serpente de Moisés foi e engoliu as outras duas para mostrar para aquele povo e para o Faraó da onde emanava o verdadeiro poder, o poder soberano. Então está tudo aqui. E recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Então todas essas coisas são reprovadas por Deus. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. No início, né, da minha conversão, eu pensava da seguinte forma: eu não tenho que acreditar nessas coisas, eu não creio nessas coisas, eu não reconhecia essas coisas todas que eu citei aqui como verdade, entendeu? Hoje, né, com o meu amadurecimento, com um pouquinho do crescimento, o que eu vejo? Que todas essas coisas, na verdade, existem porque elas estão aqui escritas na Bíblia. O que nós não podemos é aceitar. O que nós não podemos é nos relacionar. O que nós não podemos é usar. É diferente. Porque nós temos um Deus e nós sabemos, né? E nós, quando oramos a Ele, nós dizemos assim: seja feita a tua vontade. Então nós não queremos sobrepor, né, a vontade das pessoas e nem a nossa acima dele. Não é isso? Então isso daí é muito profundo, né? Vamos dizer assim, eu estou tentando aqui, na verdade, de certa forma, falar da ética no relacionamento espiritual, né? Porque a ética do crente, ele coloca a vontade dele abaixo de Deus no relacionamento. E a ética daquele que está se relacionando com o maligno, ele tem um relacionamento de troca de favores, né? É diferente e não respeita e tenta colocar sua vontade sobrepor diante de outras pessoas. É profundo isso, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu vejo aqui, de certa forma, um relacionamento ético e espiritual. E aí ele vai falando de todas as coisas daqui, né? Falei aqui de todas as coisas agora que provocaram a ira, até chegar o momento, né, que o Senhor vai pesar a mão sobre Manassés. E aí é usado o rei assírio
para levar Manassés preso, né? E foi levado como animal, com uma argola em seu nariz, né? E algemado, e é levado lá. Aí ele se arrepende. Olha só que Deus, né? Porque as pessoas falam assim, eu já ouvi até algumas pessoas que eu gosto, falam assim, não, mas esse Deus, que Deus é esse que mata? Que Deus é esse? Não. O propósito de Deus é ser conhecido por toda a humanidade. Eu não tenho dúvida disso. Deus não escolheu um povo ou outro. Deus escolheu o povo judeu para que ele fosse conhecido através da história deste povo, né? Todo mundo pudesse olhar e falar assim, verdadeiramente, aquele é o Deus. É profundo isso, quando a gente vê no Egito relacionamento e quando o povo judeu sai do Egito, o que fica ali claro, né, para o povo egípcio? Que o verdadeiro Deus, o Deus poderoso, era o povo que estava com o povo judeu. Não é isso? Então o povo judeu foi escolhido para proclamar o nome do Senhor. Mas o projeto de salvação sempre foi para toda a humanidade. Tanto é que dali muitos egípcios, né, fora os filhos de José, que eram meio egípcios, vamos dizer assim, né, porque a sua esposa era egípcia, então Manassés e Efraim, eles eram judeus, eles tinham na sua raiz judeus, mas eram filhos de egípcios. Então, de certa forma, eles eram egípcios também. E são duas grandes tribos de Israel. Não é isso? Então, o projeto de salvação sempre foi mundial, para toda a humanidade, né? Mas vamos voltar aqui, né? Então vamos ver aqui. Aí Manassés se arrepende, né? Manassés se humilha e Deus o leva de volta para Jerusalém, tá? Então eu quero parar aqui para dizer o seguinte: esse texto eu escolhi porque ele fala de nós, ele fala de mim, ele fala de você, né? Do nosso afastamento, do que é o altar, o que é hoje o altar, onde que está esse altar? Ele está no nosso coração, ele está no nosso interior, e nós não podemos erguer, entendeu? Vamos dizer assim, e criar outros deuses e começar a ter idolatria por outras coisas. Eu não sei o que é, se é uma lancha, se é uma casa de campo, se é uma casa de praia, se é um relacionamento em que você está deixando que o teu parceiro tome vamos dizer assim, um relacionamento afetivo, mas que esse teu parceiro, essa tua parceira esteja tomando um lugar que é de Deus, né? O quanto que porque você tem que ter um momento de dedicação, de oração, de relacionamento com Deus, e você não pode substituir isso por nada, entendeu? Nem pelo teu trabalho para fazer as tuas conquistas. Então parece assim, quando a gente lê, a gente fala assim, como é que pode um rei descendente de Davi e ele errar tanto, e ele cometer tantos erros, e a gente parece que todos nós estamos tão distantes disso, mas não, nós estamos muito perto, muito próximos de errar como Manassés. Porque se nós nos distrairmos, nós começamos a colocar no nosso altar, né, o carro zero, em todas as coisas materiais, e trabalhar e se dedicar e começar a esquecer do nosso relacionamento com Deus. Então, esse texto aqui, para mim, ele serve para nos dar um grande alerta, para a gente vigiar, para a gente orar e pedir a Deus, Pai, Tu bem sabe de toda a necessidade que eu tenho nessa terra, Deus. Mas não deixe, Senhor, que eu me afaste de Ti. Não deixe, Senhor, que o meu coração enganoso, Pai, me distraia, Pai. Que as coisas do mundo, Senhor, tire a minha atenção e o meu relacionamento contigo. Porque se nós não vigiarmos, nós faremos como Manassés.
Mas Deus é tão bondoso, Deus é tão amoroso, que mesmo depois disso tudo, se hoje essa palavra chegar e alguém reconhecer, eu errei como Manassés, está aqui a fórmula. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Humilhou-se muito diante de Deus dos seus antepassados. Quando ele orou ao Senhor e ouviu e atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém. Então, meu irmão, se você reconhece isso, é você se humilhar. É você orar e pedir perdão, reconhecer, confessar o teu pecado, que você vai voltar para Jerusalém, você vai voltar para o relacionamento com Deus. Faça uma reforma, né? Aquilo que os pastores gostam de falar. Limpe o seu altar. Como está o seu altar? Separa um momento para fazer uma reflexão. Separa um momento para fazer uma leitura bíblica. Não deixe que as coisas do mundo tomem uma proporção gigantesca na tua vida. Todas essas coisas passarão. Até reis pagãos reconheceram isso. Eu gosto de citar Alexandre, né? Que pediu em sua morte, quando eu for levado, né, para a sepultura, deixe as minhas mãos, né, penderem para todos verem que eu não estou levando nada desse mundo. Um rei pagão chegou a essa consciência. É verdade que ele teve professores brilhantes, né? Ele foi aluno de Aristóteles, né? Um homem que, apesar de não ter um espaço bíblico, mas ele proporcionou, né, um grande salto à humanidade em termos de entendimento em termos de raciocínio do que é o interior humano. E a gente vê isso daí nitidamente quando Paulo começa a dissertar sobre a palavra e como ele usa os raciocínios que foram desenvolvidos por Aristóteles, né? Então, eu queria dividir essa palavra maravilhosa com vocês, tá? Essa coisa rica que Deus preparou com toda a sua sabedoria para nos lembrar da importância de onde deve estar o nosso coração, a nossa atenção, a nossa dedicação. Tá ok, meus irmãos? Graça e paz.